Olá, turma do oitavo ano, vamos à nossa aula de arte dessa semana. Iniciaremos com as correções que foram da página 102 a 108. Vamos lá. O grupo Stomp, que a gente viu até um clipezinho dele na última aula, utiliza diversos objetos do cotidiano para extrair sons e organizá-los em forma de músicas. Que objetos você usaria para criar sons? E como você imagina que seja esse som criado por eles? Bem, é uma resposta pessoal. Então, vocês precisam analisar as possibilidades sonoras de cada coisa. Por exemplo, um som metálico, um som mais abafado, um som agudo e por aí vai. Observe os objetos abaixo. Quais sons podem ser produzidos com cada um deles? Ligue os objetos que podem produzir sons parecidos. Tampa de metal, panela de metal. Balde de plástico, bacia de plástico. Cadeira de madeira, mesa de madeira. Por serem com o mesmo material, né, vão ter sons semelhantes. Como você descobriu as respostas? Óbvio, né? Materiais semelhantes vão produzir sons semelhantes. O objetivo dessa questão é levar os alunos a perceber a relação entre os materiais que são feitas, as fontes sonoras e os timbres que podem produzir. Espero que os alunos respondam que descobrirão as respostas observando os materiais de que são feitos os objetos. Afinal, você bate em uma cadeira de plástico, o som é diferente de quando você bate em uma mesa de madeira. Ou seja, o material influencia no som e no timbre. Continuando. Por que é importante que pessoas com deficiência tenham a possibilidade de se tornar produtores de arte? Porque isso, pessoal, leva à inclusão. Ou seja, a pessoa se sente mais pertencente ao ambiente em sua volta. Você já ouviu falar de outros projetos artísticos que promovem a inclusão de pessoas com deficiência? Pesquise a respeito e traga para a sala de aula o que descobriu. Tem um exemplo de um grupo de balé para pessoas cegas, onde a professora ela faz a pose, o movimento, os alunos tocam para ver a posição do pé, do corpo, e a partir do toque, eles conseguem perceber e se posicionar na mesma posição da professora, e assim eles vão aprendendo passo a passo. Muito bem. Você conhece essa escala musical? Tente cantá-la com os colegas, né? Isso aqui é só para a gente cantar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Continuando. Preencha as frases abaixo com as palavras do quadro. Maior melodia, notas, monossol, Fá e letra. A melodia é uma sequência de notas que formam as frases musicais. A escala maior tem uma sonoridade agradável aos ouvidos e transmite sentimentos considerados felizes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são exemplos de notas musicais. A parte de uma canção cantada com palavras se chama-se letra de música. A monossolfá é um método em que cada gesto feito com a mão corresponde a uma nota musical. Muito bem. Com isso terminamos a nossa parte de correções. Vamos ao próximo capítulo, que é o capítulo 7, que corpo é esse? Muito bem, a primeira coisa que vemos são pessoas com os rostos pintados, né? A relação entre arte e corpo é histórica. Há muito tempo o corpo é um tema explorado pelas artes, sendo objeto de pesquisa e investigação artística. O que essa imagem retrata? Você sabe o que dizer como as diferentes linguagens artísticas, dança, arte visual, música e teatro, utilizam o corpo para fazer arte? Como você acredita que o corpo pode ser transformado em suporte para trabalhos artísticos? No caso aqui, nessa imagem, são habitantes de Papua Nova Guiné durante o festival em 2015. Ou seja, que eles pintam o corpo, principalmente o rosto, com cores características de seus rituais. Muito bem, o corpo em evidência.
Vamos lá. Quando ouvimos falar em tatuagens, geralmente achamos que se trata de algo bem atual. Mas as primeiras tatuagens figurativas descobertas foram encontradas em duas múmias egípcias, a de um homem e de uma mulher, que viveram há mais de 5.000 anos. Ou seja, tatuagem é um negócio que já vem há muito tempo. Isso demonstra que há muito tempo o corpo serve de base para que as pessoas produzam suas marcas. Ou seja, por meio de uma prática simbólica, utilizam marcas no corpo como forma de expressão e de identificação. Ainda hoje, o costume de pintar o corpo, seja de maneira definitiva, como nas tatuagens, seja temporariamente, caracteriza muitos grupos, constituindo parte de sua identidade, como acontece com as comunidades indígenas, as aborígenes e em diversas outras culturas. A gente também pode colocar aqui a própria maquiagem, onde a pessoa acaba utilizando pinturas temporárias no corpo para criar efeitos diferentes. Talvez não possa ser, a gente pode até considerar uma arte, já que algumas maquiadoras fazem verdadeiras obras de arte no rosto das pessoas. Muito bem. Ao longo da história, o corpo passou também a ficar em evidência no campo da arte. No teatro e na dança foram feitos estudos e experimentações específicos relacionando corpo, movimento e expressão. Afinal, não dá para pensar muito em dança sem levar em consideração o corpo. Nas artes visuais, tornou-se tema de muitas produções artísticas. O corpo foi amplamente representado em diferentes épocas, seja de forma mais realista, ou de forma mais fantasiosa, ou de forma mais idealística, como no caso das esculturas romanas e gregas, onde esculpiam de forma que o corpo fosse, no ponto de vista deles, perfeito, coisa que não é possível atingir. No final da década de 1960, ele voltou a ser suporte, dessa vez não somente como uma prática simbólica, mas artística. Alguns artistas incomodados ao ver a transformação de objetos de arte em objetos de consumo, resolveram fazer arte com o próprio corpo por meio da body art. Body art é conhecida como arte do corpo. Este termo surgiu na arte contemporânea, que buscava não apenas retratar corpos, mas fazer dele a base para intervenções artísticas. A body art usa o happening, que combina artes visuais e teatro de forma diferente, convocando a participação do espectador e a performance, que também pode englobar outras linguagens artísticas, com as quais o público pode ou não interagir. Performance para questionar. No caso aqui, pessoal, se trata da body art, a gente pode citar um exemplo de uma artista que digamos assim, a arte dela foi ela ficar parada e tinham vários objetos do lado dela e as pessoas estariam livres para fazer o que bem entendesse com ela durante o período que durasse essa apresentação dela. No começo, as pessoas podiam fazer coisas simples, como mexer no cabelo, colocar uma flor, maquiar, mas conforme o tempo foi passando, as pessoas foram ficando cada vez mais violentas, ao ponto de que um dos objetos que tinha lá era uma arma e muitos chegavam a apontar a arma na cabeça dela e tudo mais. Foi uma situação bem pesada e chegou, se eu não me engano, a um momento em que o próprio cara que ficava lá com a mulher teve que intervir para a segurança da mulher. E assim que o tempo acabou, com aquelas pessoas ainda em volta, que ela não ia mais fazer a performance, que ela saiu andando em direção às pessoas, essas pessoas fugiram, com medo de que pudessem, digamos assim, que ela fosse se vingar. Ou seja, daí já dá para ver uma crítica social onde às vezes a pessoa é má por acreditar que o outro é fraco e que não vai revidar. Mas uma vez que é revidado, o agressor foge. E também mostrou, né, que o ser humano pode ser muito ruim. Performance para questionar. Embora a body art
tenha feito bastante uso da performance a partir da década de 1960, essa manifestação já vinha fazendo provocações e gerando inquietações há algum tempo. Desculpa. Em Zurique, na Suíça, Hugo Ball, de 1886 a 1927, um dos fundadores do movimento dadaísta, escreveu o Manifesto Dada. Em um clima de questionamento, o artista, com sua estranha roupa de papelão, balbuciava fonemas de um poema da performance Caravane. Eram palavras sem significado aparente, parecido com o modo de falar de um bebê. Dessa maneira, ele buscava ironizar o mundo que os adultos trataram de destruir em uma crítica à civilização europeia, que causou a Primeira Guerra Mundial. Desde então, muitos outros artistas se dedicaram a criar performances que questionam os valores da sociedade, eventos políticos, acontecimentos cotidianos e a própria arte. Alguns nomes importantes são Marina Abramovic e Joseph Beuys. Registro da performance. Em virtude de seu caráter efêmero, ou seja, temporário, que acaba rápido, ou que não é tão duradouro, a performance geralmente é registrada por meio do audiovisual, possibilitando ao público conhecê-la posteriormente. Vale lembrar que fotografias e vídeos são registros do trabalho e não o trabalho em si. Ao propor uma performance, o fazer artístico mescla-se com a interpretação, o sentimento e a participação do público. Há artistas, inclusive, que consideram essa reação do público como parte da obra. Então, quando se tiram fotos ou vídeos de uma performance, aquela dali não é a obra de arte, é um registro dela, ou seja, a obra de arte é a performance em si. E uma vez que a performance acabou-se aquela obra de arte, só se tem lembranças dela. Por isso que fala, né, que a performance ela é efêmera. Não vamos fazer essa atividade prática, então vamos para a próxima página. O corpo que expressa. O bailarino coreano mineiro Klaus Viana, de 1928 a 1992, é uma referência para a dança e o teatro de nosso país. Seu trabalho não se baseava nas técnicas rígidas do balé clássico, de onde obteve sua formação, mas no aguçamento da consciência corporal dos bailarinos. Para ele, em nada adiantava que o bailarino conseguisse executar piruetas incríveis perfeitamente, se durante o movimento não fosse capaz de sentir e ter consciência de cada parte de seu corpo. Junto de sua companheira, a também bailarina Angel Viana, de 1928 até o momento, o artista cria um método de expressão corporal que demonstra que a dança é acessível a todos. Os movimentos estão dentro de cada um. Isso é bom, afinal uma pessoa tão dura quanto uma árvore igual eu pode talvez conseguir dançar. Klaus não queria que os bailarinos apenas executassem os passos pedidos pelo coreógrafo, mas que fossem capazes de encontrar seus próprios movimentos, resultando em uma dança única, pessoal e individual. Em seu livro A Dança, de 1990, podemos entrar em contato com muitos de seus pensamentos acerca disso. Além de inovar na maneira pela qual olhava para o corpo humano, Klaus inovou a desenvolver o seu trabalho em dança junto ao teatro. A aplicação da consciência corporal na encenação teatral foi um marco do teatro brasileiro. Atualmente, o conhecimento do próprio corpo no trabalho teatral é muito valorizado. Muito disso se deve à dupla Klaus e Angel Viana. Ou seja, ele foi um dos precursores, principalmente aqui no Brasil, dessa mistura entre teatro e dança, e de que a pessoa consiga sentir o próprio corpo. Sentir que aqueles movimentos fazem parte dela mesma. Quando você se movimenta, sabe reconhecer quais estruturas do corpo está se movendo? Como você acha
como você acha que conhecer o próprio corpo pode ajudar uma pessoa a expressar-se por meio dos movimentos? Isso é o que vocês vão responder. Aí vem aqui, ó, Angel Viana. Assim como Klaus, Angel Viana se interessava pela criação de um balé brasileiro com características genuinamente brasileiras, baseado na consciência dos dançarinos sobre seu próprio corpo. Além de bailarina e coreógrafa, ela é estudiosa e educadora do movimento. Essa experiência como professora é de extrema importância para seu trabalho. Angel acredita que aguçar a percepção dos movimentos é mais importante para o crescimento dos alunos do que a memorização de passos de dança em suas palavras. Eu coloco meu grande aprendizado foi com as crianças. Foi sentindo, observando, jogando. Foi trabalhando os sentidos que eu comecei a perceber que o corpo é de cada um. Não é uma globalização de todos os corpos, sentindo igual, movendo igual, querendo igual. Cada um é de um jeito. Paralelamente à docência, a artista seguia ativa participando de performances. Seu trabalho mais recente chama-se Ferida Sábia, uma performance que estreou em 2018. A dança é uma expressão artística imaterial e momentânea. Quando a apresentação se encerra, é difícil que o público, que não esteve presente no instante, tenha contato com a produção artística. Porém, permanecem os registros dessas obras. São vídeos, fotografias, figurinos, cenários e documentos que podem aproximar o público da obra. É aquele negócio, né? É uma obra de arte efêmera. Pensando nisso, o Museu da Dança, o primeiro museu de dança da América Latina e o único museu virtual de dança do mundo, dedica-se à preservação da memória da dança brasileira, por meio da divulgação virtual de acervos históricos. Aí, no caso, essa atividade prática é para vocês tentarem em casa, porque para terem uma noção de melhor de controle do próprio corpo, que como nossa movimentação reduziu, vocês talvez não estejam fazendo tantas atividades físicas e tudo, a gente pode acabar perdendo um pouco da percepção que temos do nosso corpo. Então, tocar o próprio corpo, senti-lo, movimentar, ver que músculos, que ossos, o que você faz para fazer determinado movimento. Por exemplo, se eu não me engano, sorrir faz com que você movimenta mais de 25 músculos do rosto. Enquanto que fazer uma cara ruim, você acaba precisando movimentar uns 70 ou mais músculos do rosto. Ou seja, é esse monte de músculo que tem no rosto, 70 ou mais, que você usa muitas vezes involuntariamente, ou que você pode tentar mexer, como por exemplo, subir e descer uma única sobrancelha, entre outras coisas. Aí vem as nossas duas últimas atividades. Observe atentamente as imagens a seguir e tente executar os movimentos representados pelos bonecos. Indique quais articulações e partes do corpo são utilizadas em cada movimento. Vocês vão imitar esses corpos e ver que parte do corpo é movimentada. E a segunda questão, né? A fotografia abaixo retrata alguns movimentos de dança. Utilizando as palavras do quadro seguinte, escreva o tipo de movimento predominante em cada imagem. Por exemplo, nascer aqui é o que? É o giro, o salto, a flexão ou a curvatura? Qual é o dominante? Aí você, eu acho que é flexão. Então você vai colocar. Eu acho que é curvatura. Então você vai colocar. Com isso você vai fazer para cada uma dessas 4 imagens. Muito bem, turminha. Revisando a nossa agenda. A nossa agenda ficou as páginas 115 até a 119. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau.